Ao longo dos séculos, a paixão de Jesus quase sempre foi lembrada como uma sequência de sofrimento, traição e dor física. No entanto, raramente paramos para considerar os 10 lugares que Jesus tocou antes de morrer. Nas narrativas bíblicas, cada lugar que Jesus visitou antes de sua morte não foi por acaso. Cada um possuía um significado espiritual, profético e redentor. Não eram meros cenários, mas testemunhas silenciosas de obediência, entrega e do cumprimento do plano de Deus. Dos espaços íntimos aos tribunais humanos, da oração profunda à humilhação pública, Jesus transitava de um lugar para outro, sabendo exatamente o que o aguardava. Cada passo aproximava o momento final e cada lugar revelava algo mais do coração do Salvador. Considerando isso, precisamos nos perguntar: qual era o significado de cada um desses lugares? Por que a Bíblia se detém neles? O que eles nos ensinam hoje sobre sacrifício, amor e a vontade de Deus? Amados irmãos, neste vídeo exploraremos os 10 lugares que Jesus tocou antes de morrer, seguindo o relato das Escrituras com reverência e profundidade. Não apenas conhecê-los, mas compreender o que lhes aconteceu e como cada um faz parte do caminho que levou à cruz e à redenção eterna. Antes de prosseguirmos, convidamos você a compartilhar conosco de qual país você está assistindo e há quanto tempo você entregou sua vida a Jesus Cristo. Deixe um comentário. Adoraríamos conhecer você, saber mais sobre sua caminhada com o Senhor e ler seu testemunho. Vamos começar. Número 1. Betânia. Betânia estava localizada a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, na encosta leste do Monte das Oliveiras. Era uma pequena vila, sem importância política ou religiosa. No entanto, nos últimos dias de Jesus, isso se tornou um ponto crucial na história da redenção. O Evangelho de João registra que Jesus chegou a Betânia 6 dias antes da Páscoa, ou seja, 6 dias antes de sua morte. Esse fato estabelece claramente a cronologia. Jesus já sabia que a cruz era iminente, a traição estava em curso e sua condenação era inevitável. Marta, Maria e Lázaro viviam em Betânia. Ali, Jesus era tratado não como uma figura pública ou uma ameaça política, mas como um amigo. Naquela casa, ele descansou antes de enfrentar os eventos finais em Jerusalém. Durante um jantar, Maria ungiu os pés de Jesus com perfume de nardo puro, uma fragrância muito cara. Jesus interpretou esse ato de forma direta e sem simbolismos desnecessários. Foi uma unção para o seu sepultamento. Betânia tornou-se, assim, o primeiro lugar onde a sua morte foi devidamente reconhecida. Enquanto Jerusalém se preparava para rejeitá-lo, Betânia o honrou. Enquanto os líderes religiosos conspiravam, ali havia discernimento espiritual. O contraste é claro e não deixa espaço para ambiguidades. Os evangelhos mostram que, durante aquela última semana, Jesus entrou em Jerusalém durante o dia e retornou a Betânia à noite. Betânia foi o seu lugar de repouso antes do confronto público, não por acaso, mas por escolha consciente. Betânia ensina uma verdade simples e profunda. A cruz não começou no Gólgota, mas sim quando Jesus aceitou plenamente a sua morte e caminhou em obediência a ela. De Betânia, Jesus seguiu para o próximo cenário decisivo. Não era uma casa, mas uma estrada repleta de multidões e proclamações messiânicas. Número 2. O caminho de Betfagé para Jerusalém. 5 dias antes da crucificação, Betfagé estava localizada na extremidade leste de Jerusalém, na encosta do Monte das Oliveiras. Era o local exato onde os peregrinos vindos do leste avistavam pela primeira vez a Cidade Santa. Dali, a estrada descia para o Vale do Cedron e depois subia diretamente até os portões de Jerusalém. Jesus percorreu esse caminho 5 dias antes de sua morte, coincidindo com o início da Semana da Páscoa. Jerusalém estava repleta de peregrinos. Dezenas de milhares de pessoas haviam chegado para a festa. O clima era tenso. Roma estava aumentando sua vigilância, e os líderes religiosos estavam em alerta máximo para qualquer sinal de inquietação messiânica. Nada nessa entrada foi espontâneo.
Jesus deu instruções precisas para que lhe trouxessem um jumento que nunca havia sido montado. Esse detalhe não é insignificante. Na cultura judaica, um animal não utilizado tinha conotações sagradas. A ação foi intencional e publicamente profética. Jesus estava declarando sem palavras que ele era o rei profetizado. O gesto cumpriu diretamente a profecia de Zacarias, o Messias entrando humildemente, não em um cavalo de guerra, mas em um jumento. Isso representou uma diferença radical em relação às entradas triunfais romanas, onde os conquistadores entravam a cavalo, cercados por soldados. Jesus entra sem exército, sem armas e sem violência. Ao longo do caminho, a multidão começou a reagir. Estenderam mantos no chão, um gesto reservado à realeza. Cortaram ramos e os agitaram como símbolo de vitória. Eles proclamaram Hosana, uma expressão que originalmente significava salva-nos agora, mas que com o tempo se tornou um grito messiânico. No entanto, a expectativa estava errada. Muitos esperavam um Messias que expulsaria Roma e restauraria o reino político de Israel. Eles não entenderam que Jesus não viera para depor César, mas para confrontar algo mais profundo, o pecado e a morte. A proclamação estava correta, o entendimento não. Este caminho representa o momento em que Jesus aceita publicamente sua identidade messiânica, mas se recusa a redefinir sua missão para agradar a multidão. Ele não corrige os gritos, ele não os alimenta, ele não os silencia, ele segue em frente sabendo que a mesma cidade que o aclama será a que o condenará. Os evangelhos registram um detalhe crucial. Quando Jesus se aproximou de Jerusalém, parou e chorou sobre a cidade. Ele não chorou por causa de rejeição pessoal, mas porque a cidade não reconheceu o momento de sua visitação. A jornada até Betfagé não foi apenas de proclamação, mas também de lamento profético. Com essa entrada, Jesus cruza um ponto irreversível. Seu ministério deixa de ser itinerante e se concentra em Jerusalém. O confronto com o sistema religioso torna-se inevitável. O conflito fica exposto para todos verem. Número 3. O Templo de Jerusalém. 5 dias antes da crucificação. O Templo de Jerusalém era o coração absoluto da vida judaica. Não só concentrava a adoração, mas também a identidade nacional. Era o símbolo visível da aliança com Deus. Para o povo, enquanto o templo permanecesse de pé, Jerusalém estaria segura. Durante a Páscoa, o templo funcionava como um sistema complexo. Milhares de peregrinos chegavam de todo o Império Romano. Para oferecer sacrifícios, eles precisavam comprar animais aprovados pelo sacerdócio e trocar sua moeda estrangeira pela moeda do templo. Esse processo gerava lucros enormes, controlados pela elite sacerdotal. Jesus entra no templo plenamente consciente desse sistema. Ele não age por ignorância ou impulso, sua ação é deliberada e pública. Ao expulsar os mercadores e cambistas, ele não está atacando o sacrifício em si, mas sim a corrupção estrutural que transformou o culto em um negócio. Esse gesto tem um profundo significado profético. No Antigo Testamento, os profetas denunciaram repetidamente um culto que operava sem justiça nem obediência. Jesus segue essa mesma tradição profética. Suas ações declaram que o templo deixou de cumprir seu propósito espiritual. Há um detalhe fundamental que os evangelhos destacam. Jesus não destrói nada. Ele interrompe o sistema. Ele desestabiliza o fluxo econômico. Com isso, ele expõe que a adoração havia sido subordinada ao lucro e ao controle religioso. A partir daquele momento, a liderança sacerdotal compreendeu claramente a mensagem. Jesus não era apenas um professor inconveniente. Ele era uma ameaça direta à ordem estabelecida. Ele não questionava detalhes menores. Ele desafiava a legitimidade espiritual do sistema do templo. Nos dias seguintes, Jesus permaneceu ensinando nos pátios. Ele não se retirou após o confronto. Respondeu a perguntas feitas para capturá-lo, denunciou publicamente a hipocrisia dos escribas e fariseus e anunciou que o templo seria destruído. Essa declaração é explosiva. Dizer que o templo cairá equivale a anunciar o fim da ordem religiosa vigente. Algo crucial está acontecendo aqui. Jesus deixa claro que a presença de